Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Bom dia e seja bem-vindo à edição de 26 de julho de 2022 do seu programa Direto ao Ponto, a última antes das férias parlamentares. Hoje temos a deputada Antonita Vieira a representar o Movimento para a Democracia. O representante do Partido Africano da Independência de Cabo Verde é o deputado Fidel de Pina e António Monteiro é o representante da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática. Nesta edição todos estão na cidade da Praia. Os nossos cumprimentos a todos. Hoje é a vez do MPD começar, também por ser estreante Antonita Vieira aqui no Direto ao Ponto, damos as boas-vindas. Começava então por lhe pedir a economia cabo-verdiana, 365 dias depois, a economia cabo-verdiana está melhor ou pior? Bom dia. Bom dia e obrigada. Bom dia, caros cabo-verdianos. Bom, antes de dizer se a economia cabo-verdiana está melhor ou pior, temos de lembrar três fatores extremamente importantes e que impactam diretamente a nossa economia. Primeiramente, dizer que o país tem sido fustigado pela seca durante 4 anos, só comparável à seca de 1947, também a pandemia da Covid-19, e recentemente a guerra na Ucrânia, que impacta questões de natureza política, económica e comerciais em todo o mundo, e Cabo Verde não é exceção. Sabemos que a guerra na Ucrânia fez disparar o preço do petróleo, da energia, dos alimentos, dos transportes a nível internacional. Todos os mercados financeiros foram grandemente afetados pelos três fatores que eu acabei de dizer. E a economia de Cabo Verde ficou mais vulnerável, mas isso não quer dizer que o governo não está a trabalhar. A economia foi afetada grandemente pelas três crises, mas o governo tem estado a trabalhar e a trabalhar duro para que tenhamos a recuperação económica. Mas ainda dizer que Cabo Verde está a viver a maior crise económica, social e financeira da sua história. Isso temos de referir e temos também de aqui chamar a atenção que não estamos a viver num período normal. Viver na seca 4 anos consecutivos, da pandemia ainda com os seus efeitos e ainda da guerra na Ucrânia, com todos os efeitos que eu acabei de dizer, é claramente que a nossa economia está grandemente afetada. E lembrar também que tivemos uma grande recessão económica da história, parece que a maior recessão económica da história de Cabo Verde, 14,8% do PIB nacional em 2020. E a quebra no turismo em cerca de 70%. Nós sabemos que o turismo contribui grandemente para o nosso PIB e para a nossa economia. Então, é ver que todos esses fatores negativos influenciaram na economia, na quebra, na recessão económica, mas o país tem estado a dar alguns passos, o governo tem estado a trabalhar para que haja retoma económica. Eu posso dizer que já começamos a ter algum resultado. É só ver que no princípio do trimestre de 2022, o PIB registrou um aumento de 16,8%. 4,4% superior ao quarto trimestre de 2021. Verificar ainda que o consumo, tanto privado como o público, teve uma variação homóloga positiva de 20,5%. Tudo isso graças às medidas que o governo tem vindo a tomar. Nós sabemos que o governo tem um plano de retoma que contempla um pacote financeiro, de apoio financeiro às empresas no valor de 9 milhões de conto. Nós sabemos que 30% é destinado para créditos de apoio à tesouraria, para reforçar a liquidez das empresas, nomeadamente as empresas que recorreram às moratórias. 70% desses 9 milhões para créditos ao investimento, para fortalecer o setor produtivo. Temos ainda de dizer que essas características das modalidades de linhas de crédito, que destaca os seguintes montantes. Grandes empresas podem fazer crédito até 100 milhões.
médias empresas até 50, pequenas empresas até 25 milhões, microempresa até 5 milhões, garantias de microempresas, garantias de Progarante até 80% e 50% para as restantes empresas. Resumindo e concluindo, estamos melhor ou pior? Estamos a melhorar. É dizer que estamos a melhorar, porque vemos um processo de recessão económica. Então estamos a melhorar. Eu disse que o PIB aumentou 16,8%. Então isso é sinal de melhora. Não estamos a dizer que estamos ótimos, estamos a melhorar, é um processo. Estamos no caminho da melhoria da economia cabo-verdiana, com todos os incentivos que o governo está a dar para as micro, pequenas empresas, linhas de créditos para a agricultura, agronegócio, para a pesca, tudo isso para startup jovem, projetos de investimentos para jovem, tudo isso é o que o governo está a fazer para que a economia de Cabo Verde esteja melhor amanhã. Já começamos a melhorar e de certeza que vamos estar melhor amanhã com todos os incentivos que o governo está a dar. António Monteiro, a economia cabo-verdiana está melhor ou pior em relação ao ano passado? Bom dia. Muito bom dia, Nélio. Bom dia aos colegas do painel, a deputada Antonieta Vieira e o deputado Fidel Pina. E um bom dia muito especial a todos os rádios ouvintes, os que estão aqui em Cabo Verde e os que estão na imigração. Portanto, se nós estivermos a comparar a economia do ano 2022 relativamente ao ano de 2021, aqui temos que dizer que a economia melhorou. Temos que ser sérios e não podemos estar aqui a brincar do faz de conta que. Mas se formos analisar o potencial económico que o país tem e onde deveríamos estar, eu diria que estamos ainda muito longe, diria mesmo que estamos aquém de todas as potencialidades que o país apresenta. O governo, neste 365 dias, tomou algumas medidas. Algumas foi aqui anunciada pela colega. Agora, a questão que se coloca é saber se estas medidas foram colocadas efetivamente na prática. E aqui há um erro crasso por parte ou do governo ou das instituições financeiras que deveriam disponibilizar os recursos para que os nossos empreendedores, os nossos empresários pudessem ter acesso a estes financiamentos e, consequentemente, conseguirem implementar nas suas empresas um negócio mais pujante e mais dinâmico. E nós estamos a dizer isso não é porque estamos a achar que é assim. Não, nós, pelo menos em São Vicente, nós tivemos encontro com a Câmara do Comércio de Barlavento, que nos dizia precisamente isto na semana passada que tivemos encontro, que o acesso a fundo de financiamento, apesar do governo dizer que estão criadas condições, na prática não existem. E isto dificulta, Nélio, e muito a vida dos nossos empresários e acaba por dificultar e muito o próprio crescimento da nossa economia. Mas a nossa economia não é só criação de riqueza. A nossa economia é também, e aqui é a parte negativa que nós queremos considerar, a dívida pública. E neste quesito, em maio deste ano, a dívida pública interna era de 105 milhões de contos. E a dívida pública externa, no primeiro trimestre deste ano, 228 milhões de contos. Totalizando a interna e a externa, 333 milhões de contos. Isto é obra. Isto é um valor extremamente elevado que exige dos governantes e de todos nós uma atitude mais responsável. Acha que estamos com uma espécie de bomba-relógio? Não tenho dúvida. Nós estamos a caminhar neste sentido. Porque o país como Cabo Verde, num curto espaço de tempo, disparar a sua dívida pública da forma como disparou,
é caso para nós questionarmos e é caso para exigirmos responsabilidades a quem de direito. Portanto, se por um lado, comparativamente, a vida económica em si, de um ano a esta parte, nós consideramos que sim, melhoramos, tendo em conta que nós, do ponto de vista da UCIT, batemos no fundo do poço em 2020 e 2021 e hoje acreditamos que, independentemente das pressões externas que nós estamos a viver, a nossa economia está ligeiramente melhor. Mas o aspecto da dívida pública, a dimensão da nossa dívida pública, 333 milhões de contos, dados do BCV, é algo para nos preocupar e levar-nos a procurar outras soluções de que não o endividamento permanente dentro do país. Fidel de Pina, como é que olha para a economia cabo-verdiana? Estamos melhor ou pior em relação ao ano passado? Bom dia. Bom, muito bom dia, Nélio. Cumprimentar os colegas aqui do painel, o colega António Monteiro e a colega Antonita, e saudar os que nos estão a acompanhar lá em casa. Bom, antes de mais eu queria dizer, Nélio, que francamente o estado da nação é muito mau. E o estado da nação em matéria de economia também é mau. E por que digo isso? Para o país até inspira grandes preocupações. E quem que fala que ali é FAO Cupam, nesse relatório, que antes se flama 32% da população cabo-verdiana se sofre de insegurança alimentar. Ou seja, que há famílias que se comer menos. E 32% representa cerca de 180 mil cabo-verdianos, que é algo que é altamente preocupante. E nós, economia, nesse momento ali está numa situação muito complexa. Nunca pode esquecer, mas na 2020 cerca de 19 mil cabo-verdianos vão para desemprego, devido, portanto, a efeitos que tive na pandemia. O governo tem falado de um plano de retoma económica, um plano de recuperação económica. Mas aquele plano é um plano sigiloso, um plano que ninguém conhece. Parece até um segredo de Estado. O colega Antonita, para pedir aquele programa ali, manda perguntar se ele conhece aquele documento. Porque a oposição, que a conhece, sabe, meu colega António Monteiro, também que a conhece e já pediu várias vezes no Parlamento. A tal moratória tem sido um grande constrangimento para empresários. Um grande constrangimento que tem afetado linhas de crédito que têm funcionado da melhor forma possível. E qual é que é a consequência de tudo aquele impacto ali? A empresa está fecha a porta, as pessoas estão a perder desemprego, estão a perder emprego e, sobretudo, jovem. Mas uma coisa que também acontece ao longo daquele debate ali, não também contra o número de vezes, o colega também falou ali, também bota a culpa na pandemia, também bota a culpa na crise na Ucrânia. Nunca se falou, mas que tive aqueles impactos lá. Tive realmente. Mas o governo tem que saber também comporta e tem que ser criativo na governação. E ali, uma questão que não tem que falar ali abertamente é que o governo que soube conter a inflação. O que se acontece atualmente é que famílias se perdem esse poder de compra. Primeiro, tive um aumento de carga fiscal de mais de 2 mil produtos, em 5%, que automaticamente contribui para que produtos dispara preço, principalmente produtos de primeira necessidade. Tive um aumento, portanto, de preço de combustíveis que refletem no transporte, no custo de energia. E, portanto, a população perde esse poder de compra. Ou seja, se antes ele tinha 5, 6 contos para fazer compra, ele comprava determinado número de produtos, hoje ele compra muito pouco. E o governo que soube trabalhar nessa questão ali. Eu só não hoje, por exemplo, na Portugal, que foi feito vários ajustes, por exemplo, no salário mínimo, de forma que botei equilíbrio e botei fazer alguma contenção na inflação. O governo apresenta, portanto, medida de emprego público, mas ainda é só no papel, é só blá blá, que tem nada ainda praticamente, nada absolutamente. E ali, portanto, é preciso que o governante saia do país de Alice, o país das maravilhas, e volta para Cabo Verde. Depois hoje acusei que se te passa. Famílias que se te põe panela na lume. Sim, o colega António Monteiro sempre está a falar. Que ali é uma questão que o governo precisa ser realista. Por quê? Porque grande parte daquilo que é as despesas públicas se te vai para o governo espesso, longo e pesado que não tem. Aquilo que é verdade.
E em plena crise, com toda essa dificuldade ali, se tem uma proliferação de institutos públicos e de anunciar mais instituto da concorrência. Portanto, é mais um gasto quando não podia ser, portanto, redimensiona despesas por forma que Buta tem folgas e por forma que Buta consiga ter maior verba para pôr em vista e para pôr de combate nesse momento difícil que não se fala. Sem fala de proliferação de contratos de gestão que não se tem todo momento e, portanto, que se dificulta para que o país pode ir bem mais para frente num momento tão difícil. A partir deste momento, os microfones vossos todos estão abertos. Quem quiser intervir pode fazê-lo. Senhora Deputada Antonita Vieira, estamos a caminhar para uma bomba relógio, como aqui disse o deputado António Monteiro? Falar da dívida pública é dizer que a dívida pública não começou com a governação do MPD, não. Todos nós aqui somos sérios e somos bem entendidos para saber que a dívida pública começou há muito tempo. E sabemos a dívida pública que herdamos em 2016. Não é vir aqui só dizer. Não é vir aqui apontar o dedo ao governo. A dívida pública que herdamos em 2016. É para dizer aqui também. Nós sabemos a dívida pública que herdamos. E dizer outra coisa. Foram vários os projetos executados que deixaram um grande buraco financeiro no país. Grande buraco financeiro. Agora, dizer que outra coisa, ao meu colega deputado António Monteiro, instituições financeiras são privadas, avaliam os projetos e, dependendo da sua viabilidade, aprovam ou não. Não é o governo que está nas instituições financeiras a dizer para aprovar ou não os projetos. E outra coisa, o governo dá garantias através da ProGarante e da ProCapital. É garantias que o governo dá. Agora, se tiver projetos que não estão a ser aprovados, temos de mostrar também que há projetos que foram aprovados. 638 projetos aprovados. E startup, estou a falar de startup. 638 projetos aprovados no valor de 1,3 milhões de contos. Isso é uma realidade, não é invenção, não. Temos outra coisa. Plano de retoma é um segredo. Segredo que foi apresentado em várias ilhas. Então, o meu colega está a sonhar. Só pode. Outra coisa. É muito desleal vir falar de dizer que o poder de compra, o aumento do preço de combustíveis. É muito desleal falar disso e não falar das medidas sociais. Nós temos a perda do poder de compra. Não é só aqui em Cabo Verde, não. É mundial, Carlos Deputado. É mundial, é no mundo inteiro. E Cabo Verde importa 80% dos seus produtos. 80%. E isso tem um impacto muito grande ali nesse tal perda de poder de compra. É claro que sim. O mundo inteiro viveu o Covid, o mundo inteiro está a viver as consequências da guerra na Ucrânia. Então, só o deputado que não está a viver, então. É vir falar, só dizer, quer dizer, estamos a botar a culpa. Não é botar a culpa, não. Mundialmente reconhecido que a Covid e a guerra na Ucrânia estão a afetar grandemente a economia, claramente a perda do poder de compra. Não é só aqui em Cabo Verde. Outra coisa, aumento do preço dos combustíveis. Então, o meu colega deputado vai me dizer se tem alguma petrolífera ali em Cabo Verde, se temos algum petróleo nos mares aqui de Cabo Verde, porque nós não temos. Há quem diga que sim. Não temos, mas não temos, pelo menos não temos a executar, né? A tirar benefícios, pelo que eu sei. E o combustíveis vêm do exterior. Tudo que importamos de combustível vem. E outra coisa, só para dizer uma coisa rapidamente. Nós temos, o governo interviu. Se o governo não tivesse intervido, iríamos ter um aumento do preço do combustível e agora o gasóleo estaria 203 escudos. Mas o governo interviu, está em 181 escudos. Gasolina estaria em 219 escudos. Mas está em 189. E ainda diz que o governo não faz nada. Isso é deslealdade. E outra coisa, o governo tomou várias medidas sociais para acudir quem tem problemas. E nós todos cá sabemos as medidas sociais que o governo tomou. Começou a tomar 10 anos antes da pandemia, mas continuou com a pandemia. Nós sabemos que o governo fez a isenção da propina até o 12º ano. Tem acesso ao pré-escolar para todas as crianças de famílias que não têm possibilidade. Tudo isso é para que a família tenha recursos para comprar comida ou comprar outra coisa. Temos outra coisa ainda. Rendimento social de inclusão.
Temos criação de rendimento social emergencial, que beneficiou cerca de 23 pessoas, famílias neste caso. Criação de rendimento social solidário, que beneficiou cerca de mais de 20 mil famílias. Nós temos de ver essas medidas como medidas compensatórias para perda do poder de compra. Cabo Verde não tem rios de dinheiros. E por isso que o governo criou essas medidas para criar uma almofada para as famílias que não têm condições. Temos de levar isso em conta, mas não estão a levar isso em conta. Ainda a criação do programa de inclusão produtiva em 9 municípios e agora vai ser alargado para 22 municípios. E ainda continuam a dizer que o governo não faz nada. E ainda temos outra coisa, perdão de dívida da taxa de religação de energia e água para as famílias do grupo 1 e 2 do Garagem Social. Não são medidas tomadas pelo governo. Já esgotou o seu tempo. António Monteiro, está a ocultar todos os dados que levaram ao elevado endividamento do país? Nélio, eu gostaria de dizer o seguinte. A dívida pública que nós temos neste momento, como eu disse, de 333 milhões de contos. Em 2019, vamos pegar o ano que é considerado um bom ano, a dívida pública externa era de 202 milhões de contos. Em 2019, o bom ano. Em maio de 2022, 228 milhões de contos. Quer dizer que em cerca de 2 anos e alguns meses, aumentamos a dívida externa em 26 milhões de contos. Mas se nós formos a ver a dívida interna, em 2019, nós tínhamos 77 milhões de contos. Em 2022, o primeiro trimestre de 2022, 105 milhões de contos. Aproximadamente 28 milhões de contos. Se formos a somar 26 com 28, estamos a falar em 54 milhões de contos em 2 anos e alguns meses. Ora, eu, como cabo-verdiano, como político, preocupa-me e muito este aumento da forma como aconteceu da dívida pública cabo-verdiana. Porque isso retira capacidade ao país e retira recursos para os nossos operadores privados. E quando o governo anunciou que há recursos e que a nossa colega vem dizer que o banco é privado, nós todos sabemos que o banco é privado, quer dizer, não é novidade para ninguém. Nós todos sabemos que o banco é privado. Mas o governo, mais do que nós, sabe também que o banco é privado. Mas é o governo que faz os anúncios. Ora, então o governo não deveria fazer os anúncios da forma como faz, porque acaba por enganar os menos incautos. E isto soa-nos a alguma falsidade. Portanto, conhecendo que as instituições financeiras são privadas, nem todas, porque há umas que são o Estado tem lá a mão e bem grossa. Por exemplo, a Caixa Económica, se nós formos analisar, não é bem uma instituição financeira privada. Não é bem assim. Ora, portanto, o que nós queremos é que haja disponibilidades de recursos financeiros para que os nossos empresários possam desenvolver as suas atividades, possam criar mais riqueza para este país. E isso é que interessa ao país. Todo o resto não deve ser chamado em nenhum momento para argumentação política. Eu, como cidadão, quero que o meu país tenha empresários que, quando necessitam, tenham disponibilidade de recorrerem à banca, encontrarem o financiamento necessário para mobilizarem os recursos e darem uma outra dinâmica à sua empresa, criando mais postos de trabalho, pagando salários de melhor qualidade aos seus funcionários e contribuindo de forma bastante
positiva para o crescimento da riqueza no país. E é isso que eu procuro. E é isso que eu gostaria que o governo do meu país também procurasse, para que possamos ter em Cabo Verde a felicidade a bater na porta da maioria dos cidadãos. Porque aquilo que nós temos neste momento não é nada bom. É terrível aquilo que o país está a enfrentar. É complicado aquilo que as famílias estão a viver. Mas as famílias só conseguem ter uma vida digna se tivermos empresas privadas a criar riqueza, a garantir postos de trabalho devidamente remunerados. E quando nós dizemos aqui que a situação é complicada, nós temos que ver, e aqui ninguém escamoteia, até o Cid tem dito isso muitas e muitas vezes, que a situação internacional agravou. Mas nós temos que ver que temos condições internas que era para termos almofadas maiores e suportarmos os impactos. E isso não foi criado. Conclui o seu tempo. Fidel de Pina, também acha que esta situação da dívida pública é uma espécie de bomba a relógio para todos nós? Não, claramente que a questão da dívida pública gera algumas preocupações e claro que ali tem uma questão que é importante, Nélio. Às vezes não está a falar de dívida pública, mas não está a falar só aquilo que é contraído para governos centrais. E não te esquece, por exemplo, de municípios, não te esquece daquilo que é, portanto, a administração indireta do Estado, nomeadamente que os institutos públicos e empresas públicas, porque isso não junta tudo que é uma dívida que é enorme que não tem no país. Mas dívida, por vezes a dívida pode ser boa, mas quando, por exemplo, a mim se me individualmente endivida para comprar uma casa, para comprar um terreno, botei no património, botei no investimento, né? E de facto, o país vinha endividando, mas vinha endividando com propósito. Tive uma agenda de transformação, boa infraestrutura país, e, por exemplo, a nível de turismo, só não tem, nesse momento, o turismo está recupera, porque foi feito altos investimentos na portos, aeroportos e estrada. Agora, o que está preocupando é a hora que dívida pública se aumenta com o consumo, que é o que está acontecendo nesse momento ali. Tem um governo despesista e boca tem investimentos concretos, boca está hoje, boca está xinte. E claramente, Lita demonstra diferença de um dívida que é investimento e um dívida que é consumo. Portanto, tem um governo que está gasta teu e boca está hoje aquela repercussão. Mas é claro que ali, nessa questão de o colega fala de aquele plano de retoma económico, é um plano que está mais ou menos está falar ali, nunca conche. Oposição que conche, ninguém que conche esse plano ali. E nem ele que conche. Falaram ali de várias medidas, mas não tem nem foco para falar umas 180 mil cabo-verdianos terem dificuldade em não comer. Vamos chegar ao sector social daqui a nada. Não é? Portanto, está a um deslealdade, não bem ali, não bem falar, mas o país está bem, está tudo direito, quando na verdade tudo alguém está hoje, qual é que é a realidade do país, cada vez tem dívida mais com proliferação de institutos, com proliferação de contratos, portanto, de gestão, de jobs for the boys, é aquilo que não tem na Cabo Verde. Portanto, não precisa muda chip, não precisa retoma caminhos, porque continuando dessa forma que não está, de 180 mil nunca sei para onde que não está a par. Antonita Vieira, qual é o retrato que faz do sector turístico? Ainda é possível nesta legislatura atingirmos a meta do governo de 1 milhão de turistas anuais? Bom, para dizer que também o turismo foi um setor impactado grandemente, principalmente pela Covid. Nós sabemos que no ano de 2020 o mundo parou. Quando o mundo parou, Cabo Verde também parou. É só de referir mais uma vez que tivemos uma recessão económica em termos de 14,8% do PIB e a quebra no turismo de 70%. E com a pandemia, o valor do turismo foi a cadeia de valor do turismo foi fortemente impactado. Nós temos de lembrar isso antes de vir perguntar se iremos atingir 1 milhão de turistas. Em 2019 estávamos em 900 mil. Isso também é de referir. Mas em 2020 o mundo parou.
E agora estamos no processo de retoma. Retomar é pouco a pouco, destruir é num momento, mas construir não é fácil. Mas mesmo assim, perante este quadro com a pandemia, a cadeia de valor do turismo foi fortemente abalada. Perante este quadro, o governo criou um programa que é o POT, o Programa Operacional do Turismo. Esse programa tem um orçamento de 200 milhões de euros, que é baseado nos master plans de cada ilha, ou seja, os planos diretores e os planos de desenvolvimento turístico de cada ilha. Este programa tem vários objetivos. Desconcentrar o turismo, tornar o turismo mais diversificado, com maior efeito sobre as ofertas nacionais de produtos e serviços agroalimentares, da pesca, da indústria nacional, a indústria criativa, na melhoria da conectividade, na transição energética. Ou seja, são vários os objetivos que o governo tem com esse Programa Operacional do Turismo. E também esse programa reúne um conjunto de projetos espalhados pelas ilhas. Não é só nas ilhas ditas turísticas, são em várias ilhas. Também visa materializar aquilo que é a visão do governo relativamente ao turismo e que se resume a um crescimento sustentável que possa beneficiar as gerações não só atuais, mas também futuras. E esse programa tem 5 pilares: requalificação de ofertas, a promoção do país a nível turístico para atrair mais turistas, sustentabilidade, governança do setor e qualificação do recurso humano, ou seja, qualificar as pessoas para receber bem os turistas. Mas nós temos ainda de realçar que esse programa também tem vertentes como é fomento empresarial virado para as atividades que integram a cadeia de valor do turismo, como a agricultura, agroindústria, indústria criativa, pesca, valorização turística e ambiental de aldeias turísticas, ou seja, vai ser criada 18 aldeias turísticas em 5 ilhas. Também vai ser valorizado a paisagem, proteção ambiental, qualificação de jovens empreendedores. Também vai ser restaurar os caminhos vicinais, vai ser salvaguardado os patrimónios que temos em Cabo Verde, restauração de cais, construção de miradores, ou seja, são várias coisas que o governo tem dentro do Programa Operacional do Turismo para atrair mais turistas e com certeza vai ser atrair e vamos com certeza ultrapassar 1 milhão de turistas para o benefício da economia cabo-verdiana. António Monteiro, qual é o retrato que o CID faz do sector turístico? Bem, o retrato que nós fazemos neste momento é da possibilidade de uma retoma. Aproxima-se só do microfone, que está okay. De uma retoma gradual, porque realmente com a pandemia do Covid-19 que nós vivemos desde março de 2020, acabamos por ter situações um tanto ou quanto complicadas e, portanto, nos últimos tempos nós temos estado a assistir uma retoma paulatina do turismo, o que devemos dizer, é a bom da verdade, que será extremamente importante para o crescimento da riqueza no país. E nós todos temos que fazer a nossa parte para que o turismo, que tem sido considerado o motor do crescimento económico do país, possa dar o contributo necessário que nós todos esperamos, até que o governo ganhe uma consciência maior de que nós precisamos diversificar a nossa economia para não termos todos os ovos colocados num mesmo cesto. Nós entendemos que, pelo menos pelos dados que nós temos até abril de 2022, é que já se conseguiu atingir 50,7%, por exemplo, da taxa de turismo, a taxa de 220 escudos de pernoita, o que augura um bom sinal, porque se em abril, apesar de estarmos a falar num momento de época alta, já conseguimos em 4 meses atingir mais de metade do valor orçamentado para o ano de 2022, iremos acreditar e fazemos fé nisto, que provavelmente poderemos vir a ultrapassar os mais de 400 mil contos
que o governo tinha previsto no orçamento em termos de cobrança da taxa turística. Isso é bom, é excelente. Aqui não há que dar volta ao texto. Agora, nós gostaríamos que, paralelamente a esta dinâmica do crescimento económico, fôssemos também criando na prática, no terreno, as condições para irmos melhorando cada vez mais o desempenho do nosso turismo. Porque nós temos realmente muitos anúncios e estes anúncios nem sempre correspondem com a realidade no dia a dia. Ora, vejamos uma coisa muito simples. A transfega, entre aspas, se podemos utilizar esse termo, transfega normalmente utiliza-se para combustíveis ou para produtos líquidos. Pronto, a passagem do turista de uma ilha para outra. Vamos ver as dificuldades existentes. E, no entanto, estamos a falar de projetos megalómanos quando uma simples questão de tirar um turista da Ilha do Sal ou da Ilha da Boa Vista para vir até aqui a Santiago, nós não conseguimos fazê-lo. Portanto, nós temos que colocar os pés no chão, irmos dando os passos à medida do comprimento das nossas canelas, porque não conseguiremos dar um passo para além do tamanho da canela. E em Cabo Verde, nós temos esse defeito, querer dar um passo mais longo que o próprio comprimento das pernas. Isso é impossível. Daí que a UCID entende que é importante que tenhamos consciência da nossa realidade para criarmos as condições internas para que paulatinamente podermos ganhar mais alguns centavos na mobilização interna dos turistas que vêm de fora e na própria mobilização interna dos turistas cabo-verdianos. E porque nós também queremos sair de uma ilha para outra para conhecermos as ilhas, para passarmos as férias, para visitarmos amigos. Mas nós não conseguimos fazer isto. Portanto, o turismo está a dar um sinal de retoma a nível daqueles que nos vêm visitar. Mas na sua perspectiva, acha que podemos atingir essa fasquia do governo de 1 milhão? Este ano? Não, até o final da legislatura, pelo menos com esta andança. Não, aqui seria fazer futurologia e como não sou bruxo, dificilmente conseguiria dizer. Agora, nós temos que colocar os pés no chão e temos que ver aquilo que nos circula. Nós temos uma guerra no mundo que não se sabe que impactos essa guerra irá ter. Não se sabe se essa guerra vai terminar até o fim deste ano. Não se sabe se a guerra irá continuar. Não se sabe que dimensão esta guerra poderá tomar. Portanto, vamos fazer as coisas com segurança, com a perspectiva bastante positivista, mas vamos tentar resolver aquilo que é importante para que o país ganhe com os turistas que nos visitam e não para virem e ficarem fechados dentro dos hotéis e depois regressarem sem conhecerem a nossa realidade. Fidel da Pena, que retrato faz o PAICV do sector turístico? Bom, naturalmente que o turismo é um setor importante da economia cabo-verdiana, representa mais de 20% de PIB e, portanto, tem muita riqueza a girar à volta de todas atividades conexas a turismo e também, obviamente, gera seu emprego. Mas é claro também que turismo é uma área que, portanto, já está bastante consolidado, graças a voltar dos investimentos que foi feito na passada acima de Flabocaro. Se nunca tivesse portos, aeroportos, estradas, que seria possível hoje botar esse turismo. E é claro que no SATA tem um retoma que é, portanto, que é muito positivo e que no Tacrepa continua e cada vez mais para bater melhor, porque, não obstante, turismo é importante para a nossa economia, embora no tem que também tenta diversificar para nunca sofrer consequências como que não sofre agora, apostando num único setor. Agora, é claro que bem fala ali de turismo, nunca pode bem ficar ali só a fazer anúncios, né? Anúncios. E Bocata fala de um aspecto mais importante para poder ter mais turismo, transportes. Mas que turismo está bem para frente,
se não se tem frente, nesse momento ali, o maior calvário de sempre na transportes. O maior calvário de sempre na transportes. Pergunta ao colega ali, António Monteiro, quando é que tem lugar para Baía São Vicente? A partir do dia 25. A partir do dia 25 tem lugar para Baía. Quer dizer, tem um problema grave a nível de ligação. 25 de agosto. 25 de agosto, que tem lugar. Isto é. Quer dizer, então, quer dizer que António Monteiro vai ficar aqui até 25 de agosto? Em princípio, sim. Sim, porque barco também que tem. Quer dizer, ou seja, botei um problema grave de conexão de aviões interilhas, gravíssimo, e botei um problema de barco. Acho que o colega Bentena barco pesca de maio, para o tem, quer dizer, ou seja, para hoje mas ter um problema que é gravíssimo na Cabo Verde, quando, por exemplo, se nesse momento ali tivesse conexão interilhas, poderia estar a dinamiza turismo interilhas, porque ninguém que está conseguindo desloca para poder produzir mais turismo interno. Mas tem um grave problema com a diáspora. Canto imigrantes que crê bem que está por bem. Porque o preço de passagem é exorbitante. Onde também fica preso. Hoje, a ter campeonato taça nacional, tem equipas preso nas ilhas por causa de transportes. Quer dizer, inadmissível não bem falar transportes a melhor de que anteriormente. Ou é que o PCR e CV interilhas falar. Mas que é possível adquirir barcos novos quando o contrato está falando que tinha que pôr barco novo? Quer dizer, não se passa por uma situação vergonhosa e fala de turismo, não tem que falar de transporte. Não tem que melhorar conexão interilhas, barco, aviões e não tem que criar mais linhas alternativas a nível internacional. Hoje, por exemplo, imigrantes de merca que também em massa de voo, portanto, Boston, praia, até agora que tem nenhum tipo de novidade. Falaram mas junho que era a previsão, julho, e afinal dificilmente, nem certificado nunca se pode renova, é preciso guerra, é preciso e fronte ao governo para poder hoje que se tem uma gestão competente nem de TACV, nem de transportes como deve ser nesse país. Portanto, fala de turismo, antes de não fazer anúncios, não resolve o problema de transporte que foi a única promessa que foi feito e não se ali só está para trás, mora caranguejo. Muito bem, avancemos para um outro sector. Convém aqui dizer que na semana passada falamos do sector dos transportes aqui, fazendo também a antevisão do debate sobre o Estado da Nação. A nível social, senhora deputada, o país passa por muitas dificuldades. Desde logo, Cabo Verde está a viver uma emergência social e económica. Que retrato faz deste setor? Antes de entrar na social, nunca podia deixar de falar para meu colega Fidel, para o meu barco de pesca está movimentado antes de 2016. Por mais que tinha programa de transporte entre ilhas, que mãe nunca se lembrava dele. O meu barco para mãe que tinha. Era para baba na queixa, se convém que alguém que está na barco, estaria baba gente mãe. Para nunca mais ele que fala de transporte para mãe, para uma transporte para mãe. Melhor é Gocili. Gocili não tem 3 viagens de barco para mãe. 3. Nesse momento é quinta, sexta e domingo. Nunca mais para o senhor deputado que fala de viagem para mãe. Uma viagem para mãe, só nós e mãe que sabemos aqui no passante de 2016. A mim, enquanto estudante, ainda ficava ali na praia, ainda tinha carro de bem, nunca tinha barco de barco, para o tinha mau gestão de barco. Tinha barco, mas que tinha viagens para mãe. Que era só para mãe, não. Se ele não quer lembrar de outras viagens que tinha para outra ilha. Agora, eu bem falei de transporte, mas nós estamos a falar de retoma, depois de Covid. Nós estamos a falar de retoma. Nunca mais tem bem para aquela área lá. Se de papel bem para pedir transporte, não tem bem com debate só de transporte, para não bem pôr tu ponto naí. Que não bem falando de transporte, para mim saber dor que teve de transporte antes de 2016. Não saber, que bem falando de transporte. Obrigada. Agora começa para a questão social. Na questão social, nós não sabemos o governo decreta a situação emergencial social, econômica e social, mas nós não temos que lembrar para o meu governo, ele tem vindo a trabalhar para promover uma verdadeira inclusão social de famílias cabo-verdianas, para garantir tudo direito social, proteção social, cuidados, educação, saúde e acesso à justiça e muito mais coisas. Então, não está para uma implementação de um conjunto de políticas e medidas
de caráter socioeconômico, tudo para proteger aqueles mais desfavorecidos. Já falava antes, mas eu torno a repetir para o meu convite. Se estou eu e minha colega, que se até imagina para o mundo Covid, teve esses impactos, isso é que continua a ter. E também uma guerra na Ucrânia impacta grandemente a nossa sociedade. E para nunca falar ainda de seca. Como não teve seca, claro, não teve redução de produção agrícola. Mas nós ainda não estamos para o governo ter política centrada nas pessoas. Apesar que eles ensinam ouvi colegas que está muito olha aquele investimento que fazer nas pessoas como um investimento. Como eu estou para um investimento e só beton. Mas investimento que é só na beton armado com ferro, não. Não tem investimento nas pessoas. E eles ensinam para o governo investir grandemente nas pessoas para diminuir desigualdade social e para tentar diminuir pobreza extrema. Que é a única bandeira desse governo ali, é a diminuição de desigualdade social. Como? A partir de cozer, criação de cadastro social único. Nós não sabemos o cadastro social único criado para poder direcionar que esse apoio para pessoas que realmente necessitam. Não tem um cadastro social, nem de que lá também inscrever pessoas e tocar quem que tem mais necessidade e está direcionar tudo que esse apoio que o governo tem que para pessoas desfavorecidas, ele está utilizando o cadastro para indicar para direcionar que esse apoio para aquelas pessoas. Apoio modo cozer, rendimento social de inclusão. Durante a pandemia, ela abrange cerca de mais de 10 mil, não está foi mais de 10 mil famílias. Ela aumenta ainda durante a pandemia para 17 mil famílias. Ela inicia com 10 mil famílias, mas ela aumenta para 17 mil famílias. Criação de rendimento social de inclusão emergencial, que beneficia mais de 23 mil famílias. Rendimento solidário, que beneficia mais de 20 famílias. Mas nós também não teve programa de inclusão produtiva no novo município. Mas nesse momento, devido a crises que não tem, se alargar para todo o município. Não teve isenção de taxa moderadora para crianças até 5 anos, para idosos, para grávidas, para deficientes e para pessoas que estão na cadastro social nível 1 e nível 2. Tudo que é investimento para reduzir pobreza, para reduzir desigualdade social. Aumento de tarifa social de água e energia de 30% para 50%. Ainda não está universalização de pré-escolar. Isenção de pupila até 12º ano. Redução de IVA na eletricidade de 15% para 8%, que está beneficiando até nós. Vou ir para tudo alguém. Programa de assistência alimentar, que beneficia cerca de 90 mil famílias. Inclusão social através de cultura, bacultura, que está mencionado. Um grande programa que o Ministério da Cultura fazer, com vista na integra tudo que esses meninos de famílias que têm rendimento. Mas nós também não estamos para aquele governo ali, um governo com um olhar sobre pessoas, que tem sensibilidade com pessoas. E por isso que ele cria tudo que as medidas ali, para pessoas terem acesso a rendimento e que esse rendimento para ajudar a lidar com essa crise que não tem neles assim. Não tem que estar lembrando daquela hora que fala de universalização de pré-escolar e para fazer para meninos de famílias com dificuldade que até pagar jardim e aquele dinheiro está a servir para outra coisa. Hora que o trapupina ter 12º ano, o certa famoso que era mil escudo, aquele mil escudo servir para alguma coisa. Agora para falar nisso, se que ele bom ou que é bom. Obrigado. António Monteiro, que avaliação faz o CID digamos, do sector social? Bom, a avaliação que nós fazemos é que estamos num país, por causa das várias situações que nós estamos a viver, desde logo a seca durante vários anos, a crise pandémica, a crise energética e agora a questão da guerra na Ucrânia, que a situação não é boa, social e economicamente. Não é boa. Nós reconhecemos que o governo tem tentado tomar algumas medidas de políticas, de sorte que estas medidas possam impactar positivamente na vida dos cidadãos, na vida das famílias. Mas uma coisa é aquilo que nós queremos que aconteça e outra muito diferente, mas muito diferente mesmo, é aquilo que a prática nos deixa ver. E aquilo que a prática nos mostra é que temos a população, principalmente a população mais carenciada, a terem dias infernais para poderem garantir o sustento nas suas casas
e poderem ter recursos necessários para assumirem as suas responsabilidades. Desde logo porque nós temos o grande problema da inflação, o aumento galopante dos produtos que muitas vezes são essenciais para que a família possa ter as calorias necessárias em cima da mesa e poderem se alimentar. Vou dar só aqui um pequeno exemplo para que as pessoas possam entender melhor. Há bem pouco tempo dava-se a uma pessoa qualquer 100 escudos. E com estes 100 escudos a pessoa era capaz de encontrar uma refeição. Hoje já não. Se antes comprava-se um espaguete, um pacote de massa de espaguete por 80 escudos, hoje 120, 115, 125, dependendo do lugar. Quer dizer que a pessoa que antes poderia, com 100 escudos, fazer uma refeição, hoje já não consegue. E esta inflação que nós estamos a falar, que é a volta de 5%, bom, na Europa está à volta média 8%. Mas nós que importamos tudo, 80%, conseguimos até importar a inflação 80%, que fica 5%, estás a ver? Isto é para dizer que a inflação, nós temos que ver que a inflação precisa ser bem estudada. Porque a inflação, para mim, não é igual à inflação para um cidadão que está em Fonte Francês, que não tem nenhum rendimento, ou que está em Portelinha, que não tem nenhum rendimento. Porque para mim a inflação é todo o pacote. Para ele a inflação é só os produtos que ele necessita. E estes produtos que ele necessita para ele se alimentar, alguns aumentaram 30%, 40%. Quer dizer, a inflação nele não é igual à inflação no meu caso. Portanto, nós temos que aqui dissociar esse aspecto do impacto da inflação na vida dos cidadãos e, acima de tudo, na vida das famílias, principalmente as famílias que têm menos recursos. E para isso o governo tem que ter mais atenção. O governo tomou uma boa medida relativamente à criação do Cadastro Social Único. Nós, no Parlamento e nas várias intervenções que nós temos tido, temos dito que é uma boa medida, mas é preciso acompanhar esta medida de política administrativa a medidas de políticas económicas e financeiras. Desde logo, por exemplo, as pessoas que têm o rendimento de pensão de 5.880 escudos, o que é que estas pessoas fazem com este valor? Conseguem comer durante um mês neste valor? Claro que não conseguem. As pessoas que ganham salários inferiores a 20 mil escudos, que nós bastas vezes temos dito que o governo deve aumentar o salário, principalmente até este montante de 20 mil escudos. Os salários mínimos, 13 mil, 15 mil, até o montante de 20 mil escudos. Nós deveríamos ter feito esse esforço. E que não venham dizer que não há dinheiro, porque eu disse há bocadinho que no espaço de 2 anos e tal o governo gastou 54 milhões de contos. Portanto, a problemática do dinheiro não pode ser aqui chamada para justificar o não aumento do rendimento dos cidadãos cabo-verdianos. Portanto, nós consideramos que a situação social é difícil, consideramos também que o governo tem feito um esforço para tentar minimizar este impacto, mas a realidade e os anúncios estão com uma decalagem que precisa ser equilibrada. Fidel da Pena, que radiografia faz o PAICV do sector social? Bom, antes de mais eu queria só dizer aqui que eu não vou discutir o tema transporte com a minha colega Antonita, até porque ela deve estar ainda, o mar deveria estar agitado e talvez é mar embocado naquele barco de pesca. Mas, voltando-lhe e portanto, voltando-lhe a essa questão ali, para falar, a gente tinha falado ali, no setor social, é um setor que está, portanto, bastante preocupante. E, apesar de tudo, anúncios, medidas que se está a falar ali, não te repito mais uma vez, não tem 180 mil cabo-verdianos, cerca de 32% da população, que se está passa para insegurança alimentar e que há famílias a comer menos em Cabo Verde. Por outro lado, uma questão que está visível a olhos nus de nosso estudo que se está passa na Cabo Verde é perda de população. Botei uma saída de pessoas de Cabo Verde que é impressionante. Não só pessoas, assim, da classe média-baixa,
que te consiga, se consiga sair para o país por algum motivo, para tratamento que te volta, por exemplo, mas sobretudo classe média e técnicos. E tudo que ele tem a ver com o nível de degradação social. E ali está intimamente também relacionado com questões ligadas à inflação. Que tudo alguém se perde poder de compra, e cima que eu falava há bocadinho, o governo falha redondamente nessas políticas de contenção de inflação, falha. Aliás, prova disso é que a subida de 5% de carga fiscal sobre mais de 2.000 produtos, que reflete diretamente na preço de vários produtos, inclusive de primeira necessidade. E, portanto, não tem uma situação no país que é de muita desesperança. E ali, é só não fazer mais um retrato lá na campo, como é que está. Botei uma migração, melhor dizendo, forte de pessoas de campo para a cidade, porque que tem alternativa. Que tem alternativa, porque plano de mitigação é um falhanço completamente de mitigação agrícola. É só discurso, é só blá blá. E lá na casa as pessoas sabem. Nunca se está falando ao governo que crê. Mas o que não se está falando ali é que aquilo que se está fazendo é insuficiente e que se está surte efeito. Que se surte efeito. É só não hoje retrato daquilo que é a percentagem de desemprego que aumenta no mundo rural. Hoje, Nélio, só para fazer uma comparação ali de população, portanto, inativa, que as pessoas que, portanto, que estão no trabalho, que se desesperançaram, botem cerca de mais de 77 mil jovens, portanto, que jovens inativos na Cabo Verde. Botei uma taxa de população inativa de mais de 193 mil pessoas na Cabo Verde de inativo. O que te demonstra qual é que é a situação social que não se vive. Agora, não te pergunta, se tentando medidas, cima que se está, minha colega se está falando ali, medidas, mais medidas, mas o que te explica tanto pessoas que passa dificuldade que põe-se a panela no nome. Quer dizer, é que é normal, é que é uma situação normal, nunca poder normalizar, nunca poder aceitar e nunca poder falar que aquilo que se acontece é algo que é corriqueiro, porque é gravíssimo e não tem que encontrar formas de debelar a situação. Mas a verdade é que não se perante o governo mais desajeitado de história em Cabo Verde. É que ali que é verdade. O governo tem que reduzir gastos de máquina pública e a fazer investimento, sim, nas pessoas o mais rápido possível para não pôr da volta a situação ali. Cima que inflava o caro, não são 180 mil pessoas que não se dificuldade. Mas nunca sabe se esse número já dispara ou tem única também. Senhora deputada, ainda a nível social, e aqui foi dito que a pobreza tem crescido, a situação alimentar tem dado também alguns sinais preocupantes. Sim. A mim nunca que falou uma pobreza que aumenta, mas nem que eu querer para a pobreza que aumenta próprio. Nós não estamos a falar de 3 crises e nunca que para a pobreza aumenta. Minha cena comum que o senhor deputado está. Agora o senhor deputado também falando de degradação social, como você está levando pessoas a sair do país. Então, Portugal que tem degradação social, França que tem subida de preço. Cabo bem falar de subida de preço na Cabo Verde, não. Subida de preço é mundial. A nós não está falando uma inflação que se não 8%. Como o governo toma medida, se quer tomar medida, se não 11%, a boca ele está reconhecendo. Então, o texto que os outros lados que o senhor deputado creu aí. E não está falando um país no mundo que preço que subir. Falando um país no mundo que pobreza que aumenta. Para indicar com dados próprios credíveis. Está falando uma mitigação é um falhanço. Está falando uma mitigação é um falhanço. Então, a hora que está falando o governo se subsidia a ração, para o mundo é um falhanço. Que esses criadores que compram a ração, então é um falhanço. Vale chegar tudo na casa. Nós não estamos falando para o mundo. O governo toma medidas e que as medidas que se toma também reflexo nas pessoas. A hora que inflama o rendimento social de inclusão, criado é com esse governo ali. Que tinha antes, não. Você está falando muito pouco, mas que chega, claro. A você 0 com 5.500 é muito diferente. Pessoas que tinham nada, a dar 5.500 fazer alguma diferença nessa vida. Agora, nós está desvalorizando. Nós está desvalorizando para nós que tem aquele sentimento que nós está mostrando para a população, nós que tem.
Nós que tem informa a população que esses direitos, que é que tem para se trocar com esse rendimento social de inclusão. Nós que nem informa pessoas para modo a se tem um desconto na tarifa de água e luz. Nós que nem também para nós que querer para pessoas saber, para pessoas que é para modo o governo cria e benefícios para todo alguém. E nem o que está falando de boa, que redução de taxa de IVA na eletricidade de 15 para 8%, que está a servir para nós tudo com essa licença. Como que nós que está menciona que como que nós que está menciona nenhuma medida de fundo, que nós que está falando nenhum, nós sabemos para nós claramente que não tem licença e não tem pessoas na situação na insegurança alimentar. Nem que vou querer para uma pessoas que está aí que só não quer ver não. É mundial insegurança alimentar, subida de preço, tudo é mundial. É que local não. Medidas a ser tomadas localmente. A nós não se fala de insegurança que devido a que as 3 crises que já mencionava antes, na Cabo Verde não tem seca, 4 anos de seca, reduzir a produção agrícola. Não tem Covid, não tem ainda para não guerra que está diretamente relacionado com a subida de preço a nível mundial. Que só na Cabo Verde não. Mas tomar medida, o governo toma medida. Nós não estamos para o governo ele bonifica a ração alimentar, ele reduz impostos fiscais na lei tempo, manutenção de níveis de preço de trigo, de óleos e outros e bens alimentares, o poder de povo que ele é nada, povo do que está querendo para informar que a verdade. Reforço de refeições nas cantinas escolares por um período de até 1 ano, incluído na férias. Reforço de medidas de assistência alimentar através de entidades religiosas, que nesse momento, que as entidades religiosas aqui 13, na Igreja Católica, na Nazarene e na Adventista, cerca de 12 mil contos, só para reforçar a assistência alimentar através de entidades religiosas. Abertura de trabalho público através de câmaras. Agora, senhor deputado, ser sério, não indicar medida, ainda continua a perguntar para o flanco. Um país no mundo que quer subir preço, um país no mundo que teve inflação a altos níveis, e para o flanco, um país no mundo que se está vivendo, se está vivendo antes de que essa crise, para o flanco, para o indicar licença. Para o flanco, um país no mundo que teve subida de preço, um país no mundo que pobreza que aumenta. A nós não se está falando de crise, vou se está falando assim uma coisa que nós não se não mar e rosa a viver. Vou pensar para o meu trabalho que se está fazer tudo iria muito à toa. O governo se está a trabalhar para dar condições sim. Pode ser que nós não tenhamos muito pouco, mas é aquele que o governo pode fazer com auxílio nesse momento. Mas 0,500 ainda torna a repetir que é igual. Para você 500 que nada, mas para uma pessoa que tinha rendimento está a fazer diferença sim. Pode ser que até aqui está considerado muito pouco, mas está a fazer muita diferença. Para uma pessoa que está a pagar taxa moderadora lá na hospital Orqualbei, para ele está a fazer diferença, que ele está a fazer diferença. Para uma pessoa que se paga propina para se filhos, que ele dinheiro está a fazer diferença. Para uma pessoa que se paga jardim de se filhos, que ele dinheiro está a fazer diferença. Agora, se para o senhor deputado que está a fazer diferença, então fica com muita tristeza no ouvido está falando assim, para o mundo, o que mostrar para o mundo, quer dizer, o governo não faz nada, mas aquele governo se toma grandes decisões que têm que impactar vidas de pessoas. Ser realista, não falando assim, que as medidas que o governo toma, para não falar de boboca, o que está falando, o que está coragem de informar a população. António Monteiro, como é que a CID olha para o aumento da pobreza e também a questão da segurança alimentar? Bem, Nélio, em primeiro lugar, deixa-me só dizer aqui à colega deputada Antonita que nós valorizamos todo o esforço que o governo tem estado a fazer para tentar mitigar a situação social que o país está a viver. Nós valorizamos. Mas o que nós dizemos é que entre aquilo que o governo anuncia e aquilo que na prática acontece, há um fosso enorme. E é este fosso que o governo deve ter a capacidade de, através de estudos, procurar encontrar onde é que as coisas estão a falhar e poder aí colmatar. Porque nós tínhamos um subsídio para a velhice, vamos assim dizer, de 5 mil escudos. 5 mil. O governo do MPD aumentou para 6 mil e as pessoas recebem 5.880 escudos. Nós consideramos que este valor é baixo, é pouco. Principalmente agora,
em que há produtos que aumentaram mais de 40%. Eu dei um exemplo há bocado, de um pacote de espaguete. Saiu de 80 para 120 escudos. São 50% de aumento. O óleo alimentar. Antes comprava-se 15 escudos ou 20 escudos de óleo. Agora já não se pode comprar. Comprava-se 15 escudos ou 20 escudos de toucinho, uma coisa, ou um pedaço de carne para as pessoas. Hoje já não. Hoje já não se consegue. Sim, nas mercearias as pessoas compram. Nos bairros as pessoas vivem assim. Pedindo aqui, pedindo acolá, para poderem colocar a panela ao lume. E hoje está difícil. E é estas situações que nós consideramos que o governo deveria tomar em linha de conta, aumentar esta pensão social de 5.880 para 7.500 ou para 9, consoante as circunstâncias, porque o governo do MPD assumiu este compromisso, porque o CID e o MPD, nós criticamos o governo do PICV na altura, quando tomou essa medida e depois recuou para trás. Ficamos à espera que o MPD, ao assumir o governo, o fizesse. Não o fez, continua até hoje a não o fazer, e portanto aqui é aquilo que se costuma dizer: quando eu estou no governo eu tenho uma postura, e quando estou na oposição tenho uma outra completamente diferente. Mas as pessoas estão a viver a vida real, e a vida real que as pessoas estão a ter é, infelizmente, a pobreza que continua a galopar, e o fosso entre aquilo que é os mais pobres e aqueles que são ligeiramente com maior poder económico e de aquisição, que vai aumentando. Aqui o índice de Gini está completamente descompensado. E nós temos que ver essa situação. Portanto, o CID entende que a situação da pobreza, com estas crises, agudizou, e que cabe ao governo tomadas de medidas no sentido de reduzir o impacto dessa situação que nós estamos a viver. E que medidas são estas? Algumas das medidas foram anunciadas pelo governo, e bem, por exemplo, a tabela para o custo da energia e água, a tabela social, é uma boa medida. Mas pergunta-se, que impacto teve esta medida na Eletra? A Eletra teve um prejuízo em 2021 de 1,3 milhões de contos. É o ponto seguinte que vamos pergunta-se, o governo compensou ou só mandou cortar e não compensou? Estas medidas deveriam ser para toda a gente ou só para alguns? O impacto do IVA. Quer dizer, nós entendemos que temos que diferenciar as medidas de política que estão tomadas, porque a sociedade não é homogénea. A sociedade não é homogénea. A sociedade tem vários níveis, tem vários estratos, e é preciso termos a capacidade para analisarmos essa situação e tomarmos, em momentos de crise, repito, em momentos de crise, tomarmos medidas que possam compensar as situações que muitas famílias, muitos cidadãos estão a viver. E é esse o caminho, e são estas medidas que nós esperamos que o governo tome. Fazem-se anúncios, mas é preciso os anúncios depois irmos ver na prática se estão a ser devidamente aplicados. Fidel de Pina, olhamos agora para a questão da pobreza e segurança alimentar. Bom, a questão da segurança alimentar, como eu já tinha referenciado aqui, é uma questão de grande preocupação, e não deve tomá-la a sério. E me lamenta profundamente que tem de botar-se que ainda cada conta nessa questão. É uma questão que é muito grave. É uma questão que é gravíssimo. Não se fala de pessoas comer. Não se fala de refeição. Não se fala de dignidade de pessoa humana. E, portanto, uma hora que infla 32%, 180 mil cabo-verdianos na situação, é muito grave. Manélio, o que é que não se verifica também na Cabo Verde? É aquele aumento de pobreza está à vista de todos. É só ir a qualquer café ali na praia, eu estou que tem pessoas cada vez mais a pirem na rua. Que é um indicador que é claro, como essa estatística para boa de aquela. E aquele que se passa, e que alguns deputados que reconhecem isso, o meu país está mal, e é fácil, o bem reproduz medidas. Que uma coisa
uma coisa é teoria e outra coisa é prática. Quer dizer, já conta ali, o colega já repete 13 vezes, mais ou menos, sobre guerra na Ucrânia, de Covid, etc, etc. Quer dizer, nós o Capori fica eternamente, até final de mandato, não também fica com esse mesmo discurso. Quer dizer, nosso problema tem, não sabe, mas não tem que avançar para frente, não tem que tomar medidas. Quer dizer, impacto tive na todo o país. Que não resta dúvidas, tudo ninguém sabe. Não, por exemplo, Portugal toma várias medidas, por exemplo, a contenção de inflação. E sorte é feito. Sorte é feito. Tive algum aumento de salário na governo? Que tive. Primeiro-Ministro fala no aumento de pensão social em 2023. Isto é. Tudo se greve, em todo lugar se greve, ninguém se atoja. Ameaça de greve ou greve. Quer dizer, não estão que ele com essa atoja também? Quer dizer, que ele é uma situação que demonstra claramente, é uma situação de desespero. Uma pessoa se passa dificuldade. Pessoas na campo, na cidade, e jovens se abandonam no país. Que é verdade. E tem inteiramente aqui, Antonita, com 34 anos, nunca te reconhece uma jovem se passa mal nesse país no momento ali. É só não hoje a redução que tive no ensino superior no número de alunos. É só hoje a sala de aula se vazio. Quer dizer, é preciso também não ter consciência. A nós nunca se está falando ao governo que se está tomando medida, que é aquele que falado ali. O que não se está falando ali é que as medidas é insuficiente. Empregos públicos, onde que está? Que tem nada. Que tem nada absolutamente. Um programa que era para começar em julho, que tem nada absolutamente. Nada. Ali, colega ali, António Monteiro concorda, que tem nada. E o colega fala ali de subsidiação de leite em pó. Não é verdade. E no diploma ainda quente. Subsidiação não. Sim que eu falo, subsidiação de leite em pó. Por isso, mas ainda que está, ainda que discutir no Parlamento, ainda que discutir. Ainda se na primeira comissão, nem sequer é discutir. Quer dizer, não tem nem pressa, anuncia medida que não se está a fregar, que não está à frente de coisas que quer tomar. Portanto, degradação de país é visível, aumento de força de pobreza entre os que menos têm e os que mais têm é gritante e galopante. E que ali é geral um aumento de assimetrias regionais, locais e entre ilhas que é abismal. E que ali traz um monte de problemas conexos para o país inteiro. Na todas as vertentes possíveis. Portanto, a não ser que não se está pedir ali é mais medidas concretas e menos discursos. É aquilo que não se está pedir. Ora, António Monteiro disse aqui há pouco dos prejuízos da Eletra em 1,3 milhões de contos em 2021. Senhora deputada, isso também poderá levar-nos a concluir que há menos pessoas a pagarem, cada vez menos pessoas a pagarem as suas dívidas para com a empresa de produção e distribuição de eletricidade. E já agora também, como é que olha para os cortes que têm havido ultimamente? Há alguma ligação com tudo isto ou então são apenas pequenas avarias? Bom, primeiro para falar para o modo, mas nunca pode bem relacionar bem para o modo de governo que está a pagar para o modo que as medidas que o governo toma. Não tem que, licença, não tem que ser muito sério e não tem que esclarecer ali. Que não bem diretamente bem relacionamos com as medidas sociais que tomaram na taxa de água e energia, mas quer dizer que se está pagar, que o governo que se está pagar que tem elétrico problema. Nós não sabemos muito bem a situação de elétrica e nós não sabemos também como não tem perdas, que também de perdas próprias na produção e também tem perdas que roubos de energia. Tudo que ela não sabe quanto por cento de perda que não tem na ver. Tudo que ela está refletir na perdas econômicas que e elétrica tem. Falando de corte que tem a ver com falta de combustível, nem de que lá. É pequenas avarias que teve e também eles se aproveita para sensibilizar a população. Como nós não temos uma população que elétrica também desliga que as ligações clandestinas, 2 horas depois torna para as pessoas que ligam. Não tem que contribuir, não tem que colaborar. Como perdas com o roubo de energia é grande. É grande nesse país, principalmente nos centros urbanos. E nós não temos que licenciar mostrar para o modo assim também, que se você está a produzir energia, tem pessoas que estão a roubar, claro que não tem perdas econômicas. Mas licenciar, vamos falar,
Minha colega deputada foi para o mundo de guerra na Ucrânia 3 vezes. Claro, boa coisa guerra na Ucrânia. Ou sabe ser. Nós não estamos falando assim para o mundo guerra na Ucrânia, isso é uma realidade. Está falando uma coisa que não está fantasia guerra na Ucrânia, não está fantasia Covid, não está fantasia e seca. Senhor deputado, não põe pena chão, para mudar minha ocupe bem assento na chão. E saber para guerra na Ucrânia, um dos fatores que influencia e setores energéticos. Ali impacta também fator energético. Para o devido à guerra, não teve um aumento de combustível também, de preço de combustível. E claro, nós não sabemos como ainda não tem uma dependência de combustíveis fósseis. E claro que não tem diretamente e subida na preço de eletricidade. E nós não sabemos como ter auxílio na preço de eletricidade. Devia ter um aumento de 18,7 escudo para cada quilowatt-hora. Mas o governo toma medidas e Estado tem medidas que o governo toma e a ARME só conseguir regularizar o preço e aquele quilowatt-hora fica para 11,87 escudo. E o auxílio está para o Estado a assumir 7,1 escudo para quilowatt-hora de aquele aumento fixado na ARME. Que é outro consumidor que está paga, consumidor está paga nesse momento 4,7 escudo para cada quilowatt-hora, mas isso devido a medidas que tomar. Agora não está perguntando se quer tomar medidas. Como licenciado está papear, uma coisa que tomar nenhuma medida e não está bem licenciado, não está bem referido a outra coisa. Não está falando de preço de gasolina com gasóleo. É antes. Se quer tomar a medida, gasolina estava na 219 escudo. Mas que está na 219 escudo. Licenciado por centura, alguém tem carro menos mim. Tudo alguém que está por combustível sabe para o preço de gasolina que está na 219 escudo. Nem o preço de gasóleo que está na 203 escudo. Para tomar medida. Para o governo se atenta a tomar medida. E nós não também não está para o teve alteração de direitos de importação. Na gasolina, passa de 20% para 10%. Na fuel 380, de 5% para 0%. Na gasóleo sempre já tinha. Não está para a taxa de manutenção de rodoviária já foi retirada. Mas que tudo que a medida que está refletindo na vida de pessoas. O boca da conta, vai saber, o está a saber de coisas que está a fazer nesse país. O está fica licença só está pontaredo. Tá, sim. Vai perguntar o está a saber. Durante o mês de julho, se é suspenso. Vai perguntar o saber. Como senhor deputado, você quer saber sobre coisas que estão andando mal no país, não tem informado para poder informar de alguém. E ainda continua a fazer uma pergunta. Ainda nunca falou nenhum país que aumenta a pobreza, que aumenta o combustível, que aumenta o preço de alimento. Não sei, é sério. A nível de eletricidade não podia estar pior, mas não sei que o governo está a conter. Licença está a conter, está a tomar medidas para mitigar. E que não bem relaciona licença com as medidas a nível de taxa de. Minha se relaciona, minha papel não, é moderança da pergunta. Você está a esclarecer. Para ficar claro, para o modo às vezes nunca saber. Não se está a esclarecer para ficar claro para o modo que aquela que tem a ver com coisa. Nós não sabemos para o motivo aumento de preço de combustível, refletir diretamente na preço de eletricidade e que ela não sabe como também medidas que tomar que mitiga. Não sabemos o governo Gossilissa está pagando parte de aquela subida de preço e a população está pagando aquele outro, que é o mais do que justo. E que fique claro também, estou aqui para perguntar, e os senhores representantes dos partidos políticos que devem aqui esclarecer. Estou aqui a desempenhar o meu papel para que o ouvinte, o cidadão lá em casa, possa ficar esclarecido. António Monteiro disse aqui há pouco que os prejuízos da Eletra duplicaram em 2021 para 1,3 milhões de escudos. E já agora também enquanto as dívidas dos clientes subiram para 11,9 milhões de escudos. Isto equivale a um aumento de 5,2% face a 2020. Como é que olha para digamos, para esses aumentos? Que leitura é que faz? Bem, Nélio, não é milhões de escudos, é milhões de contos. De contos, exatamente. Peço Portanto, é muito dinheiro que nós estamos aqui a falar, quer a nível de prejuízos da empresa, da Eletra, quer ainda a nível das dívidas que os consumidores têm para com a empresa. E aqui nós pensamos que é importante que se tomem algumas medidas. Desde logo, nós temos que mudar o nosso parque produtor, porque
Nós temos um potencial eólico e solar extraordinário que não está a ser devidamente utilizado. Porque se nós repararmos, só aproximadamente 18% de energias renováveis foram injetadas na rede em 2021. É manifestamente pouco. Pelas potencialidades que o país tem, nós entendemos que deveríamos procurar injetar muito mais, e o Governo e nós no Parlamento já exigimos isso muitas e muitas vezes, porque nós acreditamos que a solução de energias renováveis é o melhor caminho para Cabo Verde, até para nos retirar de uma dependência profunda dos produtos derivados do petróleo, por um lado, e por outro, porque conseguirá fazer com que o custo do quilowatt-hora e o custo do metro cúbico de água produzida sejam manifestamente inferiores àquilo que nós estamos a pagar neste momento. Porque o custo do quilowatt-hora e o custo de água em Cabo Verde é muito caro. É muito cara e temos condições para baixar estes custos. E não sei por que razão é que levamos uma eternidade para se tomar decisões no sentido de termos mais injeção de energia renovável na rede. O Governo tomou uma medida que nós consideramos boa, que tem a ver com a tarifa social de água e a tarifa social de energia. E nós gostaríamos era de saber se o Governo tem estado a cumprir com a empresa produtora e distribuidora de energia e de água relativamente à compensação desta mesma tarifa. Porque se o Governo não o estiver a fazer, o Governo estará a criar ainda mais dificuldades para com esta mesma empresa. Se formos analisar a carteira de dívidas dos consumidores, nós vamos ver que quem é um dos maiores consumidores da empresa, da Eletra, são as autarquias e o próprio Governo. São os maiores devedores da Eletra. E pergunta-se, como é que se vai querer que a empresa esteja devidamente capacitada económica e financeiramente para poder fazer os investimentos necessários, para poder programar a manutenção dos seus equipamentos produtores e, acima de tudo, para fazer aquisição de materiais para expansão da rede de energia e da rede de água, para que os consumidores possam ter acesso a este bem essencial. Claro que a empresa não tem como. E aqui, mais uma vez, a responsabilidade é do Governo. O Governo deve criar mecanismos para que a empresa possa funcionar como uma empresa na verdadeira opção da palavra, no verdadeiro sentido da palavra. Porque nós não podemos ter a questão da energia, não se aproveita o potencial e depois temos uma empresa num país tão pequenino como o nosso, tão pequenino, que tem menos de 500 mil habitantes, porque os dados apontam neste sentido. O último censo que nós tivemos em 2021 apontam que Cabo Verde tem menos de 500 mil habitantes e termos prejuízos numa empresa da dimensão da Eletra deste calibre. Alguma coisa aqui não está bem. Daí que é preciso o Governo lançar os leilões de produção de energia renovável para que hajam investidores sérios, para que possamos aproveitar todo o potencial e avançarmos e sairmos dessa dependência dos combustíveis fósseis. Fidel de Pina, como é que o PAICV olha para os números aqui avançados e de certa forma divulgados ontem pela agência Lusa com base no relatório e contas 2021 da Eletra? Bom, Nelly, obviamente que aquilo que veio nos jornais ontem demonstram que as coisas não vão bem com a Eletra e claramente não fica bastante preocupado, porque todo alguém sabe, mas a Eletra foi nacionalizado, portanto, há alguns anos atrás, para a PICV,
foi feita a voltar dos investimentos, recuperar a empresa, inclusive chega a ter de lucro, e, portanto, com a atual governação, Eletra está com gestão que deixa muita preocupação, e consequências disso, é claro, cortes de energia que não se tem na cidade da Praia. Na São Vicente, há dias também tive interior de Santiago, inclusive com localidades que têm que ficar a fazer gestão num dia que tem luz e um dia que tem luz. E claramente o problema da Eletra tem a ver com a gestão. Com a materialização de política. Não tive um grande retrocesso em matéria de aposta de energias renováveis, que é uma forma também de reduzir aquilo que é o uso de combustíveis fósseis. E, portanto, não tem que pensar seriamente na transição energética. Mas, infelizmente, é aquele que se passa. No futuro se está a viver na pele. A hora que tem cortes de energia, cria vários constrangimentos para toda a família, para a empresa. E, inclusive, na casa da cidade da Praia, causa um outro constrangimento que tem a ver com a própria segurança. Que a hora que tem corte de energia também faz com que as pessoas fiquem com mais medo porque não tem questão de insegurança ali na cidade da Praia. Portanto, se está no João Gomes, hoje em dia tem que ter um kit na casa. Um kit de lanterna, cafuca, ou de boi ou vela, porque aquele que é verdade Se está no João Gomes, em os líderes parlamentares, é realidade que não tem na Praia. E que ele é verdade, nós todos sabemos, na Eletra foi feito um grande trabalho na altura, tive constrangimentos, não passa para maus bocados, mas nós recebemos a empresa em perfeitas condições. Não resolve vários problemas e tive uma aposta de energias renováveis que foi feito tudo, mas estava muito melhor que agora. E tudo alguém lê é dívidas que a Eletra tem. Inclusive a própria PCR e RTC que flama nem RTC e Eletra que se paga. Ou que ele também é mentira, Antonita. Portanto, que ele demonstra uma atual gestão da Eletra é preocupante. O governo tem que atuar. A nossa competência bem avalia conselhos de administração, não avalia governo, nosso papel enquanto deputado é avalia governo e ministro da tutela. Portanto, o que não está pedindo sim é que tem que ser feito um diagnóstico, não tem perdas sim, mas esse problema que a Eletra tem enfrenta nesse momento tem a ver única e exclusivamente com a má gestão e a má definição de políticas públicas do setor energético. Muito bem. Bom, praticamente para terminar, temos já 17 minutos apenas para o fim deste programa e 5 minutos a todos, ou então para cada representante do partidário. Senhora Deputada, 2 perguntas e eu gostaria de ouvir a sua resposta em 5 minutos sobre as críticas que tem havido sobre a qualidade da nossa democracia. Há quem diga até que, digamos, tem havido algum retrocesso e já agora o que se pode esperar do momento alto do Parlamento, o debate sobre o Estado da Nação. Bom, a nossa qualidade de democracia, antes de qualquer coisa, ainda faz 3 coisas. Cabo Verde é o país mais livre de África em termos de liberdade, políticas e civis, segundo a Freedom House, 2019-2020. Terceira melhor democracia de África, Democracy Index 2019. Líder de ranking de governação pública em África subsaariana, relatório da avaliação política e institucional e Banco Mundial, tudo que ela já falou. Então, agora que não tem que esse tipo de relatórios lá está falando, que as coisas lá sobre Cabo Verde, não está falando para uma qualidade de democracia, não tem. Democracia é maior ativo que Cabo Verde tem. E nunca poder abrir mão de democracia. Não está falando nunca tem desenvolvimento sem democracia, nem democracia que está a sobreviver sem desenvolvimento. Nós não temos que ter a democracia que é um dos valores e princípios essenciais, universais, indivisíveis do mundo. Nós não temos que ter ela como que ela. A nós não está lembra para o modo licencião, debate que não se tem licencião. Democracia na 92, que não tem liberdade e democracia a partir de 92, que isso te permite nos licenciar de debater, que antes que é possível.
Então, nós não estamos a falar que ele ativo ali, nunca está poder perder o povo. E democracia requer e participação de cidadão, de sociedade. E me, licenciando como um jovem político, a população, a tudo jovem, para estar mais perto para participar mais para ser um jovem mais ativo. Tem estado para para modo na Cabo Verde, pessoas estão criticando principalmente na rede social, mas a hora que esta crítica, pessoas estão criticando, mas é que tem um fundamento claro de dizer que essa crítica. Eu vejo também atrás de notícias falsas que está na rede social, está circulando. Mas a mim está falando assim, para a democracia é aquele grande coisa que Cabo Verde tem. E se me falava antes, ela permite a participação de cidadão e de toda a sociedade. Não foi para o modelo chave para alcançar desenvolvimento. A mim, como jovens, não pedi tudo alguém para participar mais, para ser mais ativo, principalmente na política. Eu vejo não foi para o mundo, não tem poucos jovens na política, mas nós não estamos ali, nós estamos começando a ter jovens que mais estão atraídos também para a política, mas não queremos mais jovens para participar, para saber de país que não tem, até porque é que nós estamos mais perto de política, de decisões políticas, de coisa que se está a passar e em termos políticos na Cabo Verde. Não está crítica melhor e não está sugestão melhor. A mim que poder dizer de a democracia está permitido e está assegura direitos humanos e também está acaba dando algum input na modo de governação. A democracia tem a ver com pessoas. E ela está construída com base na inclusão e na igualdade de tratamento e na participação. E está constitui um alicerce fundamental para a promoção de paz, para desenvolvimento sustentável e para direitos humanos. Então, tudo que li, a hora que não é tudo que li de democracia, então continua a formar Cabo Verde em termos democráticos, não está direito. Nós não é que as 3 últimas eleições que não teve. Para falar de democracia, mais do que aquelas 3 últimas eleições ali. O povo está a respeitar decisões. A nós não mestre mas trabalhar mais para a democracia, porque não é uma crise. A democracia fica em risco no seu país. Mas a nós não querer, aproveitando a crise, para não chamar a atenção da população, para nunca perder aquele maior ativo que não tem que a democracia. Não tem que ter aquela como um grande ativo para Cabo Verde, como um grande ativo para toda a população de Cabo Verde. E muita gente se Cabo Verde é considerado para que a partir de que estudos relatórios que já fazem de avaliação política para o Banco Mundial, para a Democracy Index, para Freedom House, como o país mais livre da África em termos de liberdades políticas e civil, terceira melhor democracia na África. Então tem que estar satisfeito. Tem ainda 20 segundos e o que espera do debate? Espero que se espera realmente que está a ser um debate produtivo, não de que não pode tirar eleições, não está espera para também assim não está conseguir informar a população de melhor forma, que está a ser um debate de partido para partido, mas um debate não de que não está informa a população de coisa que tem para a população e de como que o país está, como um país que está o mundo que está a atravessar um momento fácil e também de tipo não deve ter mais sugestões para melhorias e para o país desenvolver e com o contributo de tudo alguém. António Monteiro. Bem, democracia é um conceito muito abrangente que deve ser analisado com muita cautela, porque a democracia não é um dado adquirido, é um processo. E sendo um processo, nós só conseguiremos garantir a maior qualidade do produto final, que neste caso é a democracia, se soubermos cuidar a cada momento do processo que dá garantia a esta mesma democracia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós não podemos ver a democracia como algo que está aí pendurado e que todos nós estamos a venerar. Não. A democracia tem que ser trabalhada, tem que ser cuidada.
E, acima de tudo, temos que envolver os cidadãos neste processo de melhoria da nossa democracia. E se nós formos a fazer uma análise tranquila, nós vemos que ainda temos um caminho longo pela frente. Porque a democracia tem o seu auge nos processos eleitorais, na ida às urnas dos cidadãos cabo-verdianos. O que nós vemos é que cada vez mais há um grande desgosto dos cidadãos cabo-verdianos relativamente à qualidade da nossa democracia, a qualidade de nós enquanto políticos, dos nossos políticos, e, portanto, a população estará à espera de muito mais. Será à espera de muito mais, que possamos fazer mais, melhor, para que eles passem a acreditar com maior destaque naquilo que é o fenómeno da democracia. Muitas instituições internacionais fazem as suas avaliações. Pronto, avaliam-nos, dizem que nós estamos bem, outros dizem que nós estamos mal, mas eu normalmente costumo dizer que quem dorme com o seu doente é que sabe, na verdade, como é que ele dormiu. Não é quem está de fora, não é um médico que às vezes chega de manhã, vim ver como é que tu estás. Não, tu estás bem. Não, mas você não sabe como o doente dormiu. E, portanto, quem sabe como o doente dormiu, fui eu que dormi com ele, portanto é que sei o que é que ele passou e vou dizer-lhe aquilo que está a passar. E o espelho da nossa democracia é o nosso Parlamento, que mostra realmente que democracia que nós temos. Nós precisamos melhorar e muito a nossa democracia. Precisamos saber ouvir, precisamos saber respeitar a visão, a postura dos outros, o que infelizmente não acontece, e não é um dado de agora, é um dado desde que eu lá estou, infelizmente tem sido neste mesmo tom. E se nós não fizermos o trabalho que deverá ser feito, se nós não passarmos uma mensagem positiva para a nossa sociedade, não estaremos a trabalhar no sentido de melhorarmos a democracia, no sentido de fazermos as pessoas sentirem que os partidos políticos, que a nossa democracia, que o nosso governo tem como função única é criar as melhores condições para que o povo possa viver melhor. E, portanto, se nós não fizermos isso, as pessoas irão afastar-se cada vez mais dos políticos e, consequentemente, ao afastarem-se, quem vai empobrecer é a própria democracia. Portanto, cabe às pessoas que têm a responsabilidade maior em Cabo Verde, e nesse caso, na governação, darem o mote, mostrarem que estão realmente abertos para podermos melhorar a democracia e não estarmos sistematicamente a impor a lógica da ditadura da maioria, o que acaba por fragilizar imensamente a nossa democracia. Vamos ter o debate sobre o Estado da Nação e, infelizmente, irá ser mais do mesmo. Fidel de Pina, terminamos consigo. Bom, a nível da qualidade da democracia, eu penso que nós obviamente temos que orgulhar-nos do país que nós temos. Portanto, Cabo Verde é um país, portanto, democrático. Temos eleições, portanto, regulares. Temos alternância política que é vivida num quadro tranquilo. Temos, portanto, liberdade para os partidos e criação de partidos políticos e que têm participado ativamente no processo da democracia. Tivemos uma transição democrática, portanto, que foi também tranquila, se compararmos com outras realidades africanas, mas é claro que nós não podemos tornar o debate da qualidade da democracia um debate ideológico, não é? E da busca de méritos e protagonismos. Nós temos que reconhecer que todos deram o contributo para que hoje tivéssemos o país que nós temos. Mas é claro que a democracia é como uma planta, tem que ser sempre regada, tem que ser sempre acarinhada, tem que ser cuidada para que nós não nos retrocedermos naquilo que é a qualidade da nossa democracia. Mas é claro que é preciso ainda melhorar o espírito da participação.
participação política, não é? E eu acredito que um pouco dessa fraca participação política um pouco tem a ver com ainda um desafio que nós temos, que tem a ver com a politização da administração pública, que é, portanto, um grande desafio que o país tem e tende a combater esse fenómeno. E obviamente que portanto, os concursos públicos poderiam também ser uma forma, o concurso público é uma forma também de criar espaços que jovens possam, por exemplo, cogitar e até sonhar em altos cargos na administração pública, questão que não tem acontecido. Temos ainda a figura da prateleira em Cabo Verde, não é? Por vezes entre um partido, entre o outro, e há bons técnicos que são desperdiçados na administração pública, e isso obviamente faz com que haja uma desmotivação e percamos esses quadros, não é? E portanto é uma questão que deve ser prontamente combatida, por forma que não façamos um desperdício de quadros altamente qualificados, com experiência e que possam dar um bom contributo no nosso país. No tema do Estado da Nação, é o momento político mais alto da nação, é um momento de um debate, portanto, estribado naquilo que é o Estado, ou o status quo, ou o retrato da nação, que penso que deverá ser um debate que seja positivo, que seja esclarecedor, que seja um momento, portanto, não obstante das diferentes análises e pontos de vista, que seja um momento também alto para todo o país, e que se possa também convergir naquilo que é no essencial e encontrar pistas para um melhor Cabo Verde. Eu tenho esperança, não obstante de alguma reticência do colega António Monteiro, eu tenho sempre a boa esperança e a boa fé. Vai ser mais do mesmo. E estou muito positivo que será um bom debate e que possamos fazer mais e melhor. Temos um Parlamento agora renovado, não é? E espero também que nós, os mais jovens, também possamos dar esse contributo positivo, e que seja só um mau pressentimento do colega, um mau presságio do colega António Monteiro. Muito obrigado. Não, mas não, infelizmente não vai ser, porque será a minha 17ª participação no debate sobre o Estado da Nação, e infelizmente a experiência mostra que... Será a minha primeira, eu creio que seja um bom debate. E creio que é a primeira do Fidel de Pina, ou não? Não, é a segunda, não é? Segunda. Também a minha segunda, no ano passado. Sim, tiveste. Muito bem. Então, os nossos agradecimentos aos deputados Antonita Vieira, Fidel de Pina e António Monteiro pela participação nesta edição do Direto ao Ponto. Máriozinho Fernandes foi o operador de som, na coordenação e apresentação foi de Nélio dos Santos. O Direto ao Ponto volta ao seu convívio no início de outubro próximo, depois das férias parlamentares. Os senhores deputados, boas férias, e da nossa parte, no Direto ao Ponto, até outubro. Direto ao Ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao Ponto.